voltando ao tema aqui da LDO, ela foi apresentada e o secretário reconheceu quando veio nessa casa e eu acompanhei, junto com poucos vereadores, a apresentação da LDO, que é aquela que abre espaço para execução do orçamento. Temos as diretrizes, depois vem o orçamento específico. Num ano eleitoral, com problemas seríssimos de uma pandemia, e como vários vereadores até colocaram aqui, sem saber para onde, que rumos o país tem, com números completamente diferenciados do que nós temos hoje em termos de crescimento do PIB, do IPCA e do dólar. Então, nós vamos ter que rediscutir isso aqui, porque o orçamento vai ser feito em cima dele. Então, vai ter que achar um meio. Vamos chamar o secretário aqui regularmente para conversar conosco sobre o orçamento. Não sei se adianta. Aprovando essa LDO como está, nós estamos aprovando uma coisa completamente, uma diretriz completamente irreal com relação à situação do país hoje. Eu estou discutindo a LDO, não gostaria de fugir do assunto, mas vários vereadores fugiram para outras áreas. O vereador Luiz Santos colocou aqui que o Brasil hoje, a situação do Brasil hoje, ela vem do desastre econômico que foi deixado para o presidente Bolsonaro, que não é absolutamente verdade. Eu posso repetir 150 vezes uma mentira que ela pode acabar virando verdade. A presidenta Dilma, quando foi cassada, isso pode consultar qualquer site econômico aqui, ela deixou uma reserva ao país, e lembrar que o presidente Lula, inclusive, pagou a dívida com o FMI e botou o Brasil numa paridade econômica junto com os países mais importantes do mundo. Ele deixou uma reserva de 364 bi, que é o que o presidente Bolsonaro está torrando hoje no país. 364 bi. Não deixou o país quebrado, absolutamente. Hoje nem se fala mais, ela foi cassada por causa de uma... Vamos caçar um presidente... Vereadora, por favor, com o respeito que eu tenho pelo senhor, vamos nos ater ao projeto, vereadora. Essa recomendação o senhor não fez a nenhum vereador, só está fazendo para mim. Vereadora, ninguém foi tão incisivo em falar de política de Lula como a senhora está fazendo. A senhora me desculpe, vereadora. O vereador Luiz Santos só falou isso, não disse nada, só falou das entidades sociais. Vereadora, não é verdadeiro, vereadora. Acho que a senhora pode estar enganada. Eu somente gostaria que a senhora não fizesse apologia ao ex-presidente Lula. Por favor, vereadora. Sim, críticas pode, apologia não. Ninguém fez críticas diretas ao presidente. Estou falando da economia do Brasil, onde se situa a nossa lei que estamos... Vereadora, nossa economia está destruída. A senhora vai falar de economia do Brasil? Nós não estamos aqui vendendo a janta, o almoço para comprar janta, vereadora. O presidente Dini, eu vou dizer no tempo que eu tenho de 15 minutos o que eu queria falar. Dentro do projeto. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentado a essa casa foi baseado em dados da economia brasileira. Volto a repetir, foi um PIB positivo de 1,99, que não vai se cumprir. Portanto, a nossa lei de diretrizes ela já está defasada com relação a isso. O PCA era de 3,20, não está. 1,61 hoje o Boletim Focus. O dólar, a lei de diretrizes orçamentárias de Sorocaba, que nós estamos debatendo, foi baseado, inclusive, as nossas dívidas, num dólar de 4,20. Nós estamos em 5,20. Eu estou falando do projeto de lei orçamentária baseado nos números da economia brasileira. Sorocaba não é uma ilha, portanto, o que vai acontecer com a economia brasileira e daquilo que nós deixamos e reservas cambiais que o Brasil tem, inclusive hoje, para aplicar, seja em política social, seja para pagar os R$600 das pessoas, que o presidente não quer pagar. Tudo isso está baseado, a nossa lei está baseada na economia brasileira. Muito bem. Nós temos aqui, foi falado demais a questão das... Não sei como é que, se essas conversas com o secretário hoje, que ele tem diálogo, dá para conversar com esse secretário, porque ele entende um pouco de economia. O que não era absolutamente o forte do secretário anterior, que a gente perguntava coisas, ele dizia, é isso,
é um gasto, o secretário quis gastar, gastou. Este secretário nos colocou, assim, uma visão que ele dirige a economia da prefeitura, ele dirige as finanças e a fazenda da prefeitura, sabendo onde vai investir ou não, segundo a prioridade que a prefeita dá, evidentemente. Mas ele tem a noção do todo, como o outro secretário não nos passava. Era muito difícil o debate sobre as finanças da prefeitura municipal. Por que a determinada secretaria teve um gasto excessivo, que não deveria ter feito, no meu entendimento, claro, mas ele achou que devia, e assim por diante. E nos respondeu: o secretário quer gastar, eu libero o recurso. Era isso que ele nos dizia. Esse secretário coloca que ele tem uma visão do todo do orçamento, bem mais interessante e mais fácil de discutir com ele, para podermos, inclusive, discutir Câmara e Executivo as prioridades da Prefeitura Municipal. No artigo 24 da LDO, falou muito das entidades sociais e nós decidimos, votamos aqui na Câmara, que os recursos das nossas emendas parlamentares seriam direcionados, dessa vez, para o atendimento das demandas sociais no tempo da pandemia. A Câmara determinou isso. Nós votamos, todos concordamos. Quando nós recebemos o orçamento e a LDO aponta para isso, nós vamos também fazer as emendas, para esta ou aquela entidade, esse ou aquele setor, esta ou aquela obra que nós julgamos necessárias com aquilo que a Câmara já aprovou, que seriam as emendas impositivas. Só que aqui no artigo 24 da LDO, isso fica restrito a uma coisa que o secretário nunca quando era para não pagar as nossas emendas, ele dizia que precisava de uma despesa de capital, precisaria de uma lei específica. Eu entendo que se eu votei no orçamento, a emenda, a lei específica que ele se referia, é o orçamento que eu votei. Mas ele dizia: não, eu preciso de uma lei específica, senão eu não vou pagar. Ficava esse impasse. Qual é a lei específica? Para mim não tem lei maior numa cidade que a lei do orçamento. Se eu votei na lei do orçamento que aquela emenda existia, ela é impositiva. Agora, nessa legislação, nessa lei, no artigo 24, se os vereadores estiverem na mão aí, por favor, se atentem a ela, está colocado no parágrafo 2º: a lei orçamentária não consignará recursos provenientes de emendas individuais, que são aquelas que a gente faz e direciona para aquilo que nós achamos correto, para entidades, obras ou seja o que for. A prefeitura não consignará recursos para ações que não sejam de competência do município. Tá bom. Pavimentação de vias urbanas sem a prévia e concomitante implantação de sistema de água, saneamento, esgotamento sanitário. Tá. Título de auxílio de capital. Se eu quero colocar ali um auxílio de capital para uma determinada entidade, eu preciso de uma lei específica. Eu não sei, então isso anula a nossa possibilidade de fazer emendas. Pois não, vereador Luiz Santos? Eu estou concedendo a parte, presidente, ao vereador Luiz Santos, depois ao vereador... Na verdade, quem está inscrito primeiro é o vereador Péricles. A senhora prefere o Luiz Santos primeiro? Não, pode ser o vereador Péricles, depois o vereador Luiz Santos. Vamos obedecer a ordem. Está aberto os 2 microfones. Obrigado, presidente. Vereadora Yara, no artigo 23, se não me engano, eu não estou com a lei aberta, que estou só com as emendas. Deixa eu só achar aqui. E a minha emenda, vereador Péricles, viria corrigir isso aí. Porque nós já corrigimos, vereadora. É isso que eu quero esclarecer. Sobre a questão da lei específica anterior. Deixa eu só achar aqui. Não. Não. A senhora viu que nós criamos uma rubrica específica, né, para a gente conseguir fiscalizar melhor as emendas impositivas. Nós fizemos isso através de emenda ao projeto. Ó, pelo menos eu fiz aqui, o vereador Hudson, me ajuda se não tiver no projeto, tá? Eu estou pegando as que eu escrevi. Qual é o ponto do artigo 23? Altera o parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 81. Do projeto de Lei 81. No caso das emendas... Deixa eu só terminar, vereadora. Parágrafo 1º. No caso das emendas que tratam o caput deste artigo, na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional autorização legislativa específica,
Sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência de diploma legal competente, assim considerada a lei específica anterior ao repasse do recurso e não a própria lei orçamentária. Então, nós corrigimos isso daqui, eu acho que não foi votado hoje, mas eu fiz a emenda, tinha colocado, está até assinado, não sei se está no projeto, mas o que a gente considera como lei anterior? Eu não sou nenhuma especialista em orçamento, traduza o que o senhor está colocando. É isso que eu vou tentar traduzir. O que a gente considera lei específica anterior? É a lei depois do orçamento. Não tem problema ser no ano que vem, né? E não estar considerado na LDO. Que a gente teve um problema ano passado quanto a isso. É isso que a senhora está preocupada, não é? Sim, exatamente. Então, a justificativa é essa. A ideia é evitar que o veto que ocorreu em relação à LOA 2020, em que se disse que as emendas individuais, prevendo transferência de recursos de capital, dependeriam de lei específica anterior à lei orçamentária. Isso. Com a proposta dessa emenda, fica claro que a lei específica exigida é a anterior ao repasse da verba, e não a lei orçamentária. Então, a emenda foi feita já, tá, vereadora Yara? Deixa eu só ver se eu acho ela... O senhor fez a emenda agora na LDO? Sim, senhora. Ah, tá. É porque a minha seria isso também. Eu teria que corrigir essa questão, porque não vai acontecer de novo todo aquele debate, aquele inferno de a gente direcionar recurso, a entidade entender que vai receber e depois ela não recebeu porque um item tal não foi respeitado. Exato. Então, eu já está corrigido. Eu só vou confirmar, vereadora Yara, vou confirmar se foi esse o texto que nós votamos aqui das 5 emendas, porque eu fiz e nós colocamos tudo como comissão de economia, tá? Já vou confirmar e já passo para a senhora. Enquanto isso, a senhora quiser passar uma parte... A emenda suprimiria no artigo 24 essa questão do título de auxílio de capital. Eu não quero mais entrar naquele debate que transformou todo mundo. Vereador, posso... Anularia as nossas emendas de vez. A ideia é não anular. Eu vou conferir enquanto isso, enquanto o vereador Luiz Santos tomar parte, vereadora. Espera só um pouquinho. A minha emenda fica apresentada até que... Desculpe, a minha emenda ficaria apresentada suprimindo este título, o inciso 3º, título de auxílio de capital, até esclarecer isso. Se a sua emenda já contemplar, tudo bem, mas a minha também poderia deixar mais clara essa situação. Perfeito. Vereador Teixeira, dá só um minutinho, por favor. Obrigado, vereador Yara, pela parte. Dentro desse assunto que a senhora tratou, eu acho que é extremamente pertinente pensar exatamente porque nós temos aquele processo, nós respondemos aquele processo exatamente por causa desse problema. Você entendeu? Porque o promotor entendeu que não podia. Pois não. Vereador Luiz Santos, eu não posso mandar, e eu lembro do secretário Regalado colocando isso, essa vedação aqui, mesmo com a ressalva que o vereador Pérez fez, eu não posso mandar recursos para a Santa Casa, auxílio de capital. Não para nenhuma entidade. Pérez, a pergunta é, você consultou a promotoria antes para saber se realmente essa tua emenda, que aliás eu acho extremamente pertinente também, necessária, se ela realmente sana esse problema de não exigência de lei específica? Não, vereador Santos, eu acho que não. Pois a minha preocupação está nisso, porque o Anselmo sabe disso, que o promotor entende que só a lei específica, independentemente da lei orçamentária, você tem que fazer uma lei específica para cada entidade e aprová-la. Olha que absurdo, né? Mas foi por conta disso que nós estamos respondendo ao processo. Então, eu só queria saber se você fez esse tipo de questionamento, de questionamento ou de consulta, sei lá, não sei o que seria o tema adequado, para saber se essa tua emenda sanava esse problema que vem se arrastando e que dá, inclusive, aos executivos a desculpa para não destinar a emenda para as entidades. Nós temos esse problema também, vereadora Yara. Exatamente essa questão que eu quero antecipar para não acontecer novamente. Aqui fala o título eu acho que é muito válido.
Se tiver escrito na LDO que não pode, não poderá. E acabou, e nós não vamos repassar. Vereador Santos, posso só fazer uma esclarecimento com relação a isso? A minha emenda reitera isso aí. Pois não, vereador Hudson? Com relação à lei específica, aconteceu, eu já disse em algumas audiências públicas, e vou repetir, a lei específica se dá em emendas que são para investimento e que não são para custeio. Por exemplo, a vereadora Yara destinou há um ano aí uma emenda para fazer mamografia. Isso é tranquilo, não precisa de lei específica para isso. No caso de uma entidade que vai realizar essa mamografia, em virtude à Santa Casa. Vereador Hudson, o senhor se lembra que a gente queria passar recursos, o secretário Regalado falava, é despesa de capital, eu não vou mandar as emendas para a Santa Casa, ponto. E ainda quando eu falava que ia mandar, descontava daquilo que a Santa Casa tinha que receber. Estou dando um exemplo. Na época era isso que era feito, exatamente isso, Yara. A Santa Casa tinha que receber, por exemplo, 8 milhões de reais, mandava-se 7,5 e completava com as emendas dos vereadores. Então, a emenda do vereador não servia para nada. Agora, com relação a investimento... Respeitava a emenda. Então, é como se estivesse respeitando a emenda, mas não estava desrespeitando a nossa emenda. O que hoje está acontecendo... eu não sei se tem mais tempo, quem está com o tempo, mas só para esclarecer isso aí, Luiz Santos e vereador Yara. Precisamos de mais, assim, ó. Mais 15 minutos. Eu estou passando... Eu uso o meu tempo, vereador. Presidente. Tá bom, eu então uso o vereador Hudson Cristina. Ok, depois eu continuo a falar com... Tá, então eu vou baixar a sua mão aqui e você fica no debate com ela, tá bom? Tá bom, positivo, presidente. Então, vereador Yara e vereador Luiz Santos, o que aconteceu, por exemplo, um exemplo específico, que deu problema no Ministério Público e está dando ainda, não sei como é que está o deslinde disso. Um hospital evangélico. O hospital evangélico ele recebeu investimento de grande monta do poder público municipal. E hoje, o hospital evangélico, por exemplo, não atende mais o município. Então, ele se apropriou de investimentos feitos com o poder público e, após ele ser equipado, que no discurso político de ano eleitoral, falou que lá ia se criar um hospital da mulher. Quem lembra disso? Todo mundo lembra. E aí, foi feito um investimento altíssimo ali e depois o hospital evangélico deixou de atender a municipalidade. Esse prejuízo à municipalidade... Oi, pois não, Yara. E o SUS também, deixou de atender o SUS. E deixou de atender o SUS. Então, eu não sei se eu uso o termo injustiça, de você equipar o bem privado ou uma entidade privada, por mais que seja filantrópica, e depois essa entidade deixar de atender a população, deixar de atender o SUS, atender convênios com a prefeitura. No caso de investimento, vai ter que existir lei específica. Por quê? É na lei que você vai colocar que aquele investimento que vai ser feito através de uma emenda, por quanto tempo aquele hospital, aquela entidade, o que quer que seja, vai ser obrigada a continuar atendendo a população. Porque senão fica difícil. Você investe dinheiro público em entidades e essas entidades dão as costas depois. Então, são duas situações diferentes das emendas. A emenda de custeio, que teve essa situação aí, esse passa-moleque, e a situação de investimento. Então, investimentos, nós vamos falar hoje da Santa Casa. Veja quanto de emenda que foi destinado para a Santa Casa, para investimento. A Santa Casa hoje está realmente ressurgiu das cinzas, só que hoje é o Padre Flávio que está lá. Só que o Padre Flávio não é eterno. Então, vai que pessoas mal intencionadas que ocupavam a Santa Casa anteriormente voltem a ocupar, a gente não quer que isso aconteça, mas e cancelem aí o atendimento e passem a atender convênio, que é muito mais interessante lucrativamente falando. Vereador, então, gente, é esse o cuidado que estava acontecendo. Vereador, qual é a saída que o senhor propõe para isso? Porque se nós aprovarmos a LDO assim, nem com lei específica nós vamos poder fazer. Qual é a sua saída? A minha saída é apresentar minha emenda e retirar isso daqui, título de auxílio de capital. E aí depois a gente resolve nas leis complementares. Se nós deixarmos isso na LDO, nem lei complementar conserta. Eu acho pertinente, vereador Yara. Eu até gostaria de, antes de
apresentar essa emenda, o secretário Fábio Martins, ele é novo, ele não pegou todo esse debate, toda essa dificuldade que a Câmara vem passando com relação à implementação das emendas. Uma coisa é eu subir na tribuna e falar assim, não pagaram minhas emendas. Óbvio, existe a malandragem que muitas vezes emendas de quem é da base paga, quem não é da base não paga. Isso aí é histórico. Mas existem também problemas técnicos que daí usam-se como justificativa para não pagamento. Então nós vamos ter que sentar com o Fábio para falar especificamente das emendas parlamentares. E essa emenda sua eu acho que é pertinente. Antes de eu encerrar minha palavra, presidente Dini, tem mais pessoas que falaram aí. Vereador Hudson, consigo falar alguma coisa que tenha pertinência? Eu consigo falar alguma coisa que tem pertinência. Eu estudei isso aqui, eu participei da audiência. A senhora é uma belezinha. Nós não queremos que aconteçam os problemas anteriores, entendeu? É isso. E são essas as discussões hoje que são válidas nessa Câmara. Populismo hoje não vale a pena. Eu quero falar ao presidente Dini e agradecer a substância que é utilizada para a desinfecção das ruas de Sorocaba, chama-se hipoclorito de sódio. O hipoclorito ele foi conseguido pela Fundação Baldino do Amaral, é uma doação gigantesca que a Fundação Baldino do Amaral conseguiu e doou para a Prefeitura. Então, a Fundação Baldino do Amaral que fez essa doação. Então, agradeço aqui o presidente César, que eu participei de algumas reuniões, e não fez somente a doação do hipoclorito, ele também passou com que o pessoal que está fazendo a aplicação disso por um curso para fazer a dosagem certa, porque numa dosagem alta aquilo pode até causar dano na roupa ou no veículo. Então foi uma dosagem que não causa nenhum prejuízo, somente a desinfecção, e também doou aqueles aparelhos que estão sendo usados pelo Exército. O Exército está aqui fazendo a desinfecção através daquelas máquinas, aquelas bombas também foram cedidas através de uma parceria com a Fundação Baldino do Amaral. Esse equipamento ele faz uma desinfecção, mas também não dá garantia nenhuma, diminui uma quantidade de bactérias que pode ter naquele ambiente. Obviamente, aquele local sendo ocupado de forma irresponsável, como aconteceu principalmente de pessoas que foram às compras sem responsabilidade, aquele espaço vai voltar a ser contaminado e vai ter que passar por uma desinfecção. Mas isso não impede, aliás, não isenta a pessoa de tomar os cuidados necessários de uso de máscara, de álcool em gel e manter um distanciamento seguro. É só isso que eu queria fazer esclarecimento. Eu encerro minha parte aqui. Então, vereador, lembrando, Hudson, que a gente pode também pedir para o governo passar esse produto quando acabam as feiras livres da nossa cidade, né? Eu acho que já passa-se nas feiras livres, ao contrário do hipoclorito, passa um produto um pouco mais forte, porque lá fica realmente... Então pode, mas que tenha a mesma finalidade de desinfecção. Mas o hipoclorito acho que pode ser adicionado também, acho que não tem problema nenhum.